Nós vamos falar um pouquinho agora e dar uma dica para os queridos sobre ordens de culto, sobre a celebração e sobre as ministrações nessas ordens de culto. Né? Como fazer as ordens do culto, a escolha das canções, a ordem das canções naquele culto, como que vai ficar as leituras bíblicas, as apresentações, as orações, como que a gente faz isso mais dinâmico. E eu preciso dar algumas orientações a vocês nesse sentido. E quando a gente fala ministrar, vamos deixar bem claro aqui o que significa essa palavra ministrar. Né? Quando a gente fala assim, você vai ministrar hoje, né? Você vai ministrar a palavra, vamos ministrar as canções na hora do louvor e da oração, através das canções. Então isso não está errado não. A palavra ministrar significa entregar. Isso que significa a palavra ministrar. Então você que está liderando ali, você vai realmente entregar. Entregar o quê? Aquilo que você recebeu do Senhor para poder ministrar naquele momento para a igreja, para a congregação que está ali no ajuntamento. A palavra do Senhor diz para nós, no livro de Provérbios, é um versículo interessante. Diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. Então olha só que interessante. Porque eu recebi do Senhor aquilo que eu ensinei. Então eu só posso ministrar aquilo que eu recebi. Daquilo que eu estiver cheio. Então eu preciso me alimentar durante toda a minha semana, e esse é o meu preparo espiritual. Eu preciso me alimentar de toda a Escritura, nas orações, estudar, e aí eu vou poder ter algo para ministrar. Né? Como você, evangelista, você, pastor, né, que vai ministrar a palavra, você precisa receber do Senhor, e para isso você precisa buscar. Então, na ministração, nós precisamos estar cheios do Senhor, né, cheios do Espírito Santo. Né? Todos os dias da nossa vida, nós precisamos estar nessa busca, porque como nós vamos entregar ao Senhor algo que não temos, algo que não recebemos, meus queridos, isso é muito sério. Quando a gente fala de entrega, eu quero deixar um texto aqui de Salmos 33, versículo 3, diz assim: cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Por que o versículo traz tocai bem e com júbilo? Existe uma diferença aí de tocar bem e tocar com júbilo? Qual é a diferença? E aqui nós vamos ver, meus queridos, dois lados. É como se nós estivéssemos voando, estamos num avião, e são as duas asas do avião. Né? E, inclusive, isso está num livro de Atilano Muradas, que vou deixar para vocês no final, quem quiser adquirir, para vocês comprarem, tem no site dele mesmo, do Atilano Muradas, que fala realmente decolando nas asas do louvor, porque são duas asas. Uma asa é da espiritualidade, da nossa busca intensa. A outra asa é da técnica. Da técnica no sentido de você estudar, de você se aprimorar, de você ir atrás. O culto não está legal, vamos ir atrás, vamos pesquisar onde está dando certo. Vamos ir atrás onde está dando certo. Né? Então, esse versículo, quando ele diz tocai bem, é a nossa técnica, é a asa do avião da técnica, do estudo, para você se aperfeiçoar. Seja em qual área do culto você esteja ministrando, na leitura da palavra, nas canções, nas orações, você precisa ser alimentado pela palavra de Deus. E a outra asa, quando ele diz com júbilo é com a espiritualidade, com o Espírito do Senhor, com a presença do Senhor, com uma nova unção todos os dias na nossa vida, buscando a sua presença. Eu sempre digo isso para os meus liderados. Eu preciso ser exemplo primeiro, as pessoas precisam olhar para mim, ver que realmente, olha, ele está fazendo isso é real na vida dele. Ele não está falando aquilo que ele não vive. Hoje eu e minha esposa, nós fazemos todos os dias, às 13 horas, 1h da tarde, um momento devocional onde buscamos a presença do Senhor, oramos pelo nosso ministério, oramos por nós, pela nossa vida, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, confessamos um ao outro, pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão um ao outro, estamos ali em concordância, sempre lendo a palavra do Senhor, estudando para que a gente esteja alimentado, para assim dar um alimento à congregação que vai ali buscar um alento do Senhor, e você, eu somos canais de bênção para isso. Então por isso que o salmista traz isso, tocai bem, que é a técnica, e tocai com júbilo, que é com o Espírito Santo do Senhor, com o alimento
que é a sua palavra. Então, olha só. Então, vamos passar aqui, então, para como fazer essas ordens de culto. Então, olha só, eu vou dar muitas dicas para vocês de como nós vamos fazer essa ordem de culto. Porque é o seguinte, hoje nós vemos muitas igrejas decolando nas asas do louvor, da maneira que cultuam, né, da maneira que celebram, e tem dado certo, porque tem quebrado muitos paradigmas nesse sentido. E isso é importante. Né? Nós estamos falando agora de um culto mais moderno. E que não vai perder os elementos essenciais do culto que estudamos no Novo Testamento, onde tem o ensino da palavra, onde tem a comunhão, onde tem a adoração, o louvor, né? A oração e a palavra que é o ensino. Não vamos perder isso não. Mas o que nós temos ainda em muitas igrejas é a tradição em relação à liturgia do culto, né? Então hoje nós vemos muitas igrejas ainda em que 5, 6 pessoas participam do culto, momentos diferentes, onde há uma quebra muito grande no culto, na celebração. Hoje a celebração precisa ser algo rápido, prático, objetivo, gostoso, animado, né, para atrair o pessoal. Porque a gente recebe muito visitante, você convida, né, e será se ele vai voltar lá de novo? Talvez aquela celebração é um marco para a vida dele. Talvez não. Hoje nós estamos trabalhando com pequenos grupos multiplicadores e nem deve ser assim, né, quando a gente tem aprendido. E quando nós estamos ali no relacionamento discipulador, é você e aquela pessoa, depois você leva para o seu PG, você ganhou para o grupo, ganhou para você, ganhou para o grupo, depois você ganha ali para a igreja, para a celebração. Não mais você convida a pessoa para ir para a celebração, e sim para o seu pequeno grupo. Mas chegam muitos visitantes ali diretamente nas celebrações, e às vezes fica um culto chato. Por quê? Às vezes tem ali um momento de prelúdio, e aí o prelúdio é um instrumental, às vezes o prelúdio é cantado, e aí tem um momento de oração no início, aí uma pessoa faz esse momento de oração. Aí depois vem outra pessoa que é a figura do dirigente, né? Do dirigente do culto, quem vai dirigir o culto. Né? Aí tem outra pessoa que vai fazer uma leitura bíblica, aí já é outra pessoa que vai reger o hino, aí já é o ministério do louvor que entra depois no outro momento que vai ministrar as canções, né? Dirigir o momento do louvor e da adoração, não é verdade? Tem outra pessoa que vai dar as comunicações, olha só, já está enchendo de gente, né, em momentos diferentes, e a comunicação ali no meio do culto, quebrando, né, todo o culto, todo o andamento do culto. E aí você tem depois a ministração da palavra, né, a pregação, a mensagem, tem depois um apelo, uma música, né, às vezes no final você faz um ofertório, às vezes o ofertório no meio ali, que às vezes quebra um pouquinho, né, o ofertório a gente vai ver mais na frente, o que a gente pode fazer nesse sentido com as comunicações na hora do culto e com o ofertório. Então nós temos diversas pessoas participando do culto, né, o que torna o culto pouquíssimo dinâmico, né, pouquíssimo objetivo, e o que faz ele ficar bem extenso. E ainda mais quando você coloca as comunicações, por exemplo, depois do momento de louvor e adoração das canções, no momento dos cânticos, ou então bem no início ali você coloca as comunicações, e a gente vai ter uma quebra de paradigmas nisso. Então eu queria que você visualizasse agora o culto da seguinte forma. 2 momentos. Hoje o culto, né, o culto moderno, você tem 2 momentos, 2 partes e 2 presenças. São 2 pessoas que fazem parte ali do momento do culto. Nós temos o momento de louvor e adoração das canções e o momento da ministração da palavra. Então tem a ministração das canções, louvor e adoração, e a ministração da palavra. Então aí você pergunta, onde estão as leituras bíblicas? Né? Onde estão aí os hinos? Onde estão as orações? Né? E tal. Meus queridos, eles estão intercalados entre as canções que serão ministradas pelo líder de louvor. Então é assim, o líder de louvor, ele já vai iniciar o culto, né? Ou com uma oração, ou vai ter aquele prelúdio. O seu prelúdio pode ser uma música cantada, né? Pode ser um instrumental, ou você já vai iniciar, né? Você vai já chegar ali. Boa noite, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma celebração dessa noite. Né? Somos muito felizes pela sua presença, você que nos visita nessa hora. Seja muito bem-vindo, sinta-se bem ao nosso meio, o nosso Deus está presente neste lugar. Aí você vai fazendo essa abertura, você vai
pedir para aquela pessoa ficar em pé, você pode ficar em pé neste momento, eu quero orar pela sua vida, enquanto isso o instrumental está tocando, fazendo um instrumental ali, na verdade, de acordo com a canção que já vai ser iniciada, né, dentro do tom ali, dentro da cadência necessária. Então o Ministério de Louvor já está a postos. Então quem participa desse primeiro momento, que é da ministração das canções, é o Ministério de Louvor, o líder de louvor que está na condução. Não vai ter nenhuma pessoa ali para quebrar esse momento. Então ele é direto, o momento de louvor e adoração e o momento de ministração da palavra, ele é direto. Então ele faz essa abertura, ora pela pessoa nesse momento, né, e já abre ali com uma canção, de relacionamento. Isso é importante, a canção de relacionamento primeiro. Atilano Muradas traz em seu livro, já vamos mostrar mais na frente o livro, Atilano Muradas traz em seu livro essa questão de com quais canções iniciar o culto. Né? Então você começa ali com canções de relacionamento e vai fazendo a quebra. Você começa com canções mais animadas, né? Canções mais para cima. Né? Você pensa naquela pessoa que passou a tarde inteira dormindo, com o ar-condicionado batendo no olho, está assim, mole, com o corpo mole, chega na igreja, ainda tem ar-condicionado na igreja, e aí a pessoa que fica com mais sono, então vamos levantar essa galera, esse povo, coloca a música de relacionamento, de comunhão, né? E aí você vai orar, pedir para eles orarem em duplas e tal, termina aquele momento e já passa para canções. Você vai começar com canções mais ritmadas e vai fazendo de forma decrescente, mais ritmadas para intermediárias e depois para canções mais lentas, para quando chegar na mensagem a pessoa não está pingando de suor. Né? Às vezes a gente coloca uma música animada e o pastor já vai ali para a pregação, a pessoa já está eufórica, com o coração. Né? Então a gente percebe ali, começa com música animada, a pessoa chega da sua casa e está com sono, e bate aquele sono ali, a igreja ar-condicionado, então vamos levantar a pessoa. Música de relacionamento, depois músicas que chamem a adoração, né? Dizendo que você quer adorar, e depois músicas de adoração, de louvor também, né? Mas de adoração propriamente dita. E aí, mais na frente, a gente vai ver que você pode fazer um culto temático, de acordo com a mensagem do pastor, você tem que estar bem ligado, né, com o tema da mensagem do pastor, isso vai te ajudar muito na escolha das canções, né, naquele culto. E as leituras bíblicas você vai fazendo os ganchos. Né? A palavra do Senhor diz para nós, meus queridos, que nós temos que agarrar nas promessas do Senhor. O Senhor tem promessas para nós e nós precisamos crer nas promessas, que essas promessas irão se cumprir na nossa vida, como se cumpriu na vida de tantas pessoas na palavra do Senhor. E você cita um exemplo, né, por exemplo, das promessas do Senhor se cumprindo na vida de Abraão, né, de Isaac, coloca a canção Deus de promessas e vai ministrando. E as orações? As orações também estão nos ganchos das canções. Né? Já teve oração no início, já teve a oração em duplas, né? Já teve a leitura da palavra quando você citou sobre a comunhão, quando você falou sobre Deus de promessas, né? Quando você tem um culto aí de despertamento, cantando aquela música Desperta do André Valadão, você vai usar também, você pode usar inclusive aquele texto de Ezequiel 37, né? Que é da visão do Vale de Ossos Secos, e você pode citar ele, você está tendo a leitura bíblica ali naquele momento, mas é dinamizada, os ganchos entre as canções você vai fazendo. Não, então aquele momento de adoração, de louvor com as canções, ela terminou ali. E você sempre pega essa última canção mais lenta, para você ministrar um pouco mais nela, trabalhar um pouco mais nela, sempre tem aquela parte que o instrumental para um pouco, na verdade fica mais lento, e você pode dizer alguma coisa, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, daí a importância de você se preparar, você que está conduzindo esse culto, ou você que vai preparar a pessoa que está lá na sua igreja, né, com essa aula, a pessoa que tem que se encher mesmo do Espírito Santo de Deus, tem que estar ligado com o pastor para ver a sua mensagem. Então, um culto mais dinâmico é esse culto, onde tem a ministração das músicas, que é feito por uma única só pessoa, saiu a figura do dirigente, saiu a figura das comunicações, do comunicador, saiu a figura de quem rege o hino. Os hinos, por exemplo, você pode pegar um hino e fazer uma roupagem nova nele, para todo mundo tocar. Tem coisa, só o tecladista toca o hino, né? Mas não, põe uma roupagem, escuta músicas novas, né? Vai atrás, tem um clássicos do André Valadão, tem muitas outras canções, hinos do HCC, do cantor cristão, foram gravados de forma diferente. Você mesmo pode fazer a criação, né, com a sua habilidade, só você estudar um pouco mais, pôr uma roupagem nova nos hinos. As comunicações, eu dou uma dica para você deixar no final do culto para não ter essa quebra. Se você quiser colocar ali os dízimos e ofertas também, sabe aonde? Depois da mensagem vai ter o apelo, aquela cançãozinha,
E aí depois no final ali, como já está acabando, pode colocar os dízimos e ofertas ali, até porque tem mais pessoas, você pode colocar uma pessoa para dar um testemunho, inclusive nós temos feito isso, tem dado muito certo, né? Dar um testemunho sobre dízimos e ofertas. E aí já faz aquela canção, faz o refrão, né? E depois faz um momento de oração ali, já passa para o final, para as comunicações. E a oração final, uma canção final, pode repetir uma canção que você fez durante o culto. Então, é um culto que tem tudo. Tem a ministração da palavra, tem um louvor e adoração, tem a comunhão que você fez, tem a leitura da palavra, tem a oração, não é verdade? Mas é um culto mais dinâmico, mais legal. Você escolhe umas 4 canções aí para fazer aquele primeiro momento, um de relacionamento, mais 3, né? E aí depois você tem a última canção de dízimos e ofertas. E vai ficar um culto bacana, dinâmico, só uma pessoa faz isso. E aí você faz uma escala para fazer a dinâmica, né? Nem só uma pessoa está fazendo isso sempre. Às vezes algumas pessoas dizem, mas a identidade do culto, não. Já que vai ser assim, de uma forma mais dinâmica, tem 2 momentos, ministração do louvor e da palavra, para não ter a quebra. Por exemplo, quando você coloca uma comunicação aqui no meio, é uma quebra entre o louvor e a palavra. Porque, na verdade, o que o pastor quer é que a igreja esteja preparada para receber aquela palavra, né? E quando você está ligado com o pastor, nós vamos ver um culto aí no final, o pastor pregou sobre pecado, sobre o perdão de pecados, a importância da confissão. Nós fizemos um culto temático nesse sentido, né? Escolhemos as canções direcionadas para isso e foi um culto belíssimo, né? E isso tem que ser passado juntamente com o Ministério de Louvor quando você estiver ensaiando, né? Então, assim, você que dirige o culto não é do Ministério de Louvor, né? Você precisa participar do Ministério de Louvor. Ou a pessoa que está dirigindo não faz parte do Ministério de Louvor. E aí não canta e não tem entonação para isso. Então, a gente tem que precisar chegar nessa pessoa e conversar, minha querida. Nós vamos fazer de forma diferente agora a dinâmica do culto. Então, uma pessoa do Ministério de Louvor vai ser treinada, vai ser capacitada para isso, para fazer essa dinâmica. Então, como fazer essas ordens de culto, a escolha das canções, a ordem das canções. Então, a gente já viu, a gente quebrou bastante paradigma aqui. Então, quando a gente vai escolher as canções de um culto, a gente precisa ver algumas coisas, alguns detalhes. E primeiro é a avaliação das canções. A gente precisa avaliar o que a gente vai cantar, a mensagem. Então, primeiro a gente precisa conhecer a canção. Primeiro é você ter segurança. Você vai ministrar uma canção, precisa conhecer a letra, né? Precisa ter segurança na letra, saber do que ela está falando, a mensagem transmitida, né? Se ela é doutrinariamente correta ou não. E você precisa avaliar a letra minuciosamente, detalhes pequenos da música. Não quero entrar aqui muito no mérito, mas já nos dizia algumas pessoas que aquela música Deus de Promessas, uma parte que diz és Deus de perto e não de longe, está errado, né? Que na verdade deveria ser trocado por és Deus de perto e também de longe. Mas isso aí você tem que ver com o seu pastor. Se o seu pastor concorda com a letra da canção vai ser cantada dessa forma. Senão, você vai ter que sempre pedir orientação para ele. Então, sempre que você vai colocar uma música nova, né, você vai, pastor, está aqui a letra dessa canção. Será que o senhor pode dar uma avaliada nessa canção? O que o senhor acha, né, dessa canção? Então, ele vai conversar com você. E a segurança da canção, no sentido, quando você vai ministrar a canção, você agora que faz parte do Ministério de Louvor e está ministrando essas canções. Você está conduzindo o culto, a celebração, na verdade, a sua vida é um culto. E você está conduzindo aquela celebração nesse momento, você precisa o quê? Ao conhecer a canção e ter segurança, você precisa se achar nessa canção. O que é isso? É você saber quem você é nela. Quem você é. Como assim quem eu sou na canção? Por exemplo, quando eu canto aquela canção, Deus de Promessas mesmo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Essa é a primeira letra, o primeiro verso da canção. Eu estou me direcionando a quem? A Deus. E não as pessoas que estão lá, né? Então isso já vai mudar o meu posicionamento, né? Então eu posso cantar ela aqui, ó. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Estou me direcionando aos céus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Então o meu direcionamento é para Deus, é para os céus. Então eu me achei na canção. Então eu estou falando com o meu Deus, né? Sabendo que os olhos dele estão atentos para mim. E dizendo, tu és o Deus de aliança, o Deus de promessas, um Deus que não é homem para mentir, né? Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a tua palavra, Deus, vai se cumprir.
não é verdade? Então assim, você se achou. E naquela canção Mais Amor? Quando você diz assim, encontrei um amigo, encontrei um irmão, descobri que não estou sozinho na multidão. Alguém que se importa, tanta coisa me diz, num olhar, num toque, num sorriso, sabe me fazer feliz. Então é uma música de comunhão, vou estar me comunicando com a igreja, a congregação. Então o meu olhar vai se dirigir para a congregação. Quando eu canto aquela canção, perto quero estar junto aos teus pés, né? Te louvarei, não importa as circunstâncias, estou me direcionando a Deus. Quando eu canto uma música, aquela canção, dê o seu melhor, quando eu digo dê o seu melhor, faça o que Deus quer, eu estou encorajando, estou dizendo, exortando a congregação, dê o seu melhor, faça o que Deus quer. Então, eu me achei na canção. Eu sei que eu sou uma pessoa que estou exortando a Deus. Né? E quando eu digo assim, aquela canção, se eu me humilhar, quando eu canto assim, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Eu estou dizendo a Deus, e eu sou um servo que estou me humilhando e sabendo que a minha atitude de me humilhar vai fazer o Senhor inclinar os seus ouvidos a mim. Então eu estou sendo um adorador.